Opa, tudo bem? Meu nome é Nathan José, sou médico oftalmologista, se você não me conhece, e esse aqui é o nosso canal. A gente sempre trata aqui sobre assuntos sobre a medicina, sobre carreira médica, sobre montagem de um consultório. E se você gosta desse tipo de informação, eu te peço que se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, divulgue aí para outras pessoas que eventualmente possam ter interesse. E agora a gente está falando sobre um assunto que é muito gostoso falar sobre isso, é muito gostoso falar sobre coisa boa. Eu estou falando sobre os 3 melhores momentos da minha carreira médica e agora a gente chegou no número 1, a gente falou do top 3 e agora, cara, eu vou falar o momento quando eu consigo olhar para trás e eu penso, nossa, que bom que eu fiz medicina para poder chegar até aqui. E na verdade não foi um momento único, foi uma semana inteira. E essa semana eu preciso levar vocês junto comigo ao ano de 2015, ao final de 2015. Eu estava no meu 3º ano de residência médica. Eu não sei se você é oftalmologista, não sei se você é residente, se entende um pouco da caminhada de um oftalmologista, mas são 3 anos a residência e no final do 3º ano você tem uma prova para saber se você realmente está apto aí naquilo que você aprendeu, e essa prova é a prova do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. E é uma época que o residente ele ficaria um pouco tenso, ele quer focar na prova desse fim de ano, e eu estava ali já nessa fase quando minha irmã caçula me liga lá do Ceará e disse: olha, eu tenho um convite para te fazer, mas acho que você não vai. E é muito curioso quando alguém manda um convite para você e já diz assim: não, você não vai. Parece que dá mais vontade ainda de você fazer, né? Parece que proibido é mais gostoso. Ah, porque você está no final do ano, aí você disse que a prova está chegando, você tem que focar. Mas a parada é o seguinte: a minha igreja aqui, ela é evangélica também, ela é de uma outra denominação, né? Mas a gente está se reunindo e a gente vai fazer uma expedição médica na África. Eu disse: como é que é essa história? A gente vai se reunir aqui, a gente mesmo vai bancar essa viagem até um país chamado Cabo Verde, que na verdade é uma ilha que fica ali na costa africana, ali na costa oeste da África, né? Costa oeste pro lado de cá. E a gente está indo para lá, a gente vai passar uma semana lá, a gente vai atender e vai ser super bacana, e eu sei que você adora isso, e de fato, cara, eu sempre fui alucinado por isso. Desde a época da faculdade, na época da faculdade todo ano eu tentava entrar no projeto Rondon, mas foi ali que eu descobri que nem sempre as coisas são preto no branco, né? Já tinham algumas cartas marcadas das pessoas que iriam para o projeto Rondon, mas eu sempre fui louco para ir lá para a Amazônia, passar alguma coisa assim. Depois para entrar no Médicos Sem Fronteira, no Médicos Sem Fronteiras, enfim, Cruz Vermelha. Eu sempre gostei dessa coisa de voluntariado, né? E aí surgiu essa oportunidade, e aí ela disse: mas eu entendo que você não. E eu disse: cara, é claro que eu vou, não quero nem saber quanto nem quando eu vou, tô dentro dessa daí. Bom, nossa programação era a seguinte, né? A gente ia passar uma semana inteira fazendo atendimentos lá em Cabo Verde e ia levar algumas doações que a gente conseguiu arrecadar aqui no Brasil. Então a gente ia levar remédios, algumas roupas, alguns brinquedos lá para a criançada de lá, né? Ia usar a cidade da Praia, que é a capital de Cabo Verde, como base, né? Cabo Verde é um conjunto de 10 ilhas que fica ali na costa africana, e de vão a gente ia para alguns povoados lá na ilha principal, nessa ilha que é a Ilha de Santiago, se não me engano, que é onde fica a cidade da Praia, e à noite a gente voltaria para dormir no hotel do Exército lá de Cabo Verde. Já tinha sido feito um contato local para a gente poder ficar no hotel do Exército lá de Cabo Verde. E para a gente poder trabalhar lá, né, para a gente poder atuar, fomos eu e meu cunhado, o marido da minha irmã, que também é médico. Como a gente não tinha o CRM local lá, né, lá chama Ordem dos Médicos Cabo-Verdianos, a gente ia ter que ser acompanhado por um médico local. E cara, foi muito grata a surpresa, a gente foi recebido pela doutora Jaqueline, que por uma grande coincidência é oftalmologista, né? E pra mim foi super bacana poder trocar figurinhas com outro oftalmologista, né? Eu tava no meu R3, terminando minha residência de oftalmologia aqui, e saber como é que funciona ser oftalmologista em um país da África, né? E foi super curioso, porque a primeira coisa que foi um choque assim cultural foi que ela me disse: eu não exerço o tempo inteiro oftalmologia aqui, porque aqui, enfim, a capital do país tem 100 mil habitantes e nós somos em 10. Eu disse: como? Nós somos em 10 oftalmologistas aqui no país. Eu disse: cara, só 10 oftalmologistas que tem no andar do hospital que eu trabalho. Tem 10 oftalmologistas aqui em tudo e vocês ainda exercem a medicina geral. Ela é exatamente. E é super bacana o quanto a gente pode aprender com as outras experiências, né? Mas, cara, esse era o nosso plano. O plano começou a mudar quando eu botei o pé no aeroporto, né? A empresa que ia nos levar, né, que nos levou,
que a Cabo Verde Airlines, ela tem dois aviões, dois mesmo, dois, né? Um era um 757 e o outro um 737, né? E aí eu sempre fui alucinado para andar no 757 porque sempre dá alguma coisa errada na hora que eu vou, porque eu já comprei passagem só para voar nesse tipo de aeronave. E essa foi mais uma delas, né? Quando eu fui para o aeroporto, cheguei lá no balcão da companhia aérea, eles disseram, ó, deu problema de manutenção lá no 757 e a gente vai mandar o outro avião para buscar vocês amanhã, então pode voltar para casa. E aí já começou as coisas a desandar, né? E aí no outro dia de manhã a gente chegou lá e, cara, foi uma experiência bem única. Quando eu cheguei, assim, as cores das poltronas do avião eram todas diferentes, parecia que tinham sido montado como um Lego, né? E eu disse, nossa, cara, eu vou atravessar o oceano nesse aviãozinho aqui. Mas graças a Deus, assim, a viagem foi super tranquila, foi uma viagem de dia, né? Viagem de dia parece que é mais longo. E a gente chegou no fim de tarde lá no aeroporto, se não me engano, no aeroporto Nelson Mandela, que fica lá na capital, lá na cidade da praia. E aí as coisas começaram a dar mais errado. Quando a gente chegou lá, mesmo a gente já tendo feito contato com o exército local, com as autoridades lá da parte médica lá, quando a gente chegou a gente foi barrado na alfândega. E juntou toda aquela tralha que a gente estava levando e aí o pessoal disse, não, vocês não têm documentação para entrar com isso aqui. E o cara caminhava para lá e para cá e disse, aqui tem regras, vocês não podem entrar assim, como se fosse uma republiqueta qualquer, aqui temos regras. Mas essas regras, cara, deixa para lá. E depois eu descobri que alguns países eles têm muitos dos problemas que a gente tem no Brasil, a gente também tem em outros países, sobretudo em algumas regiões ali da África, né? Mas a gente acabou perdendo algumas dessas coisas lá na entrada, mas conseguimos pelo menos com a ajuda lá do pessoal lá da Ordem dos Médicos Cabo-Verdianos, a gente conseguiu liberar alguma parte dos nossos medicamentos para poder nos dias seguintes distribuir lá para a população local. E cara, foi uma experiência muito rica para mim. Eu me lembro que eu dividia o alojamento com o cara que fazia o fantoche para as crianças. E você não imagina como eu fiquei com inveja daquele cara lá. Eu disse, cara, da próxima vez que eu voltar, eu não quero ser o médico, eu quero ser o cara do fantoche. Porque eu ficava vendo a criançada com o olho brilhando lá. E quando você é um médico, é muito engraçado, cara. Você não pode se permitir certas posturas. E uma das que me marcou e me deixou super triste, eu tô falando dos pontos altos aí da minha carreira médica, e agora eu vou falar um outro oposto, mas foi uma das sensações que eu disse, cara, eu não queria estar com esse estetoscópio no pescoço agora. E um desses sítios que a gente foi lá, um desses povoados, né? E apesar de Cabo Verde falar português, né? Cabo Verde foi um dos passos aí da expansão portuguesa para poder chegar até aqui, né? Então eles falam português e falam aquele português de Portugal. Mas ainda tem muita gente que fala dialetos locais, se não me engano, um deles é o crioulo. E pra mim era até curioso o choque cultural, porque eu tinha que, foi a única vez, eu acho que na minha vida, que eu atendi com um tradutor do meu lado. A única coisa que eu sabia dizer era kuzekibuté, que é o que o senhor tem, ou o que o senhor sente, ou kuzekinhate, né? E aí até a gente comentou, né, cara, inhá deve ser alguma coisa daquela que o pessoal fala sinhá, né? O que a senhora tem, né? E aí depois eu já olhava pro cara do meu lado e dizia, ele tá dizendo que tá doendo em algum lugar. E cara, que experiência rica pra mim que foi aquilo ali, né? Mas eu me senti super mal um dia que a gente foi pra ilha, que antes de viajar, né, eu gosto sempre de ler sobre o local, né? E eu vi que Cabo Verde quase nunca chove. Lá tem algumas ilhas que são barlavento, ilhas que são sotavento, e que é muito raro, e que até a década de 70 tinha algumas casas que não tinha nem teto, porque não chove, é muito raro chover lá. E aí calhou de ser justamente um dos poucos dias do ano que chove, que a gente estava lá, e estava lá nesse povoado, e foi uma festa lá, a criançada correndo e pulando nas poças d'água, e é uma ilha oceânica, né? E aí tinha uma parte lá do mar que tinha daquelas piscinas que você vem e pula na hora que a onda enche, né? E todo mundo que estava na expedição com a gente estava lá pulando, menos eu e meu cunhado, que estava lá com o estetoscópio, camisinha de botão, bonitinho, arrumadinho. A gente não podia descer do pedestal de médico para poder sair chutando poça d'água. Mas, cara, nesse dia eu senti muita falta de ser o cara do fantoche para poder sair chutando a poça d'água e poder pular. Afinal de contas, é um momento único da vida. Eu estava numa ilha na África e estava podendo passar por aquela situação, mas tive que me segurar ali para poder manter a postura médica. Outro momento que eu me lembro ali que foi super bacana naquela semana foi quando a gente voltava à noite lá para a cidade da praia, e aí, lá tem uma orla lá
que é onde fica as residências dos embaixadores, né? Aquela casa do embaixador do Brasil, a casa do embaixador do Japão, e tinha poucos restaurantes, uns 2, 3 restaurantes ali naquela orla. Lembra que eu estou falando de uma capital do país que tem 100 mil habitantes, né? Enfim, essa região era a região onde concentrava ali a elite local, e era muito curioso. Você estava aqui tomando uma Coca-Cola, jantando, e você vê, aquele ali é o embaixador do Brasil, aquele ali do outro lado lá é o embaixador do Japão, que estavam ali nas mesas ao lado de você. E cara, era uma experiência muito surreal, é um lugar muito diferente, apesar de não ser tão longe geograficamente, né? Um voo relativamente curto, né? Fala português, né? Pelo menos na capital fala português, mas era um choque cultural muito grande. Algumas coisas do ponto de vista médico me marcaram bastante. A primeira foi logo quando eu cheguei, quando a gente pousou lá. Eu não sei se você se lembra, mas teve uma epidemia de ebola lá justamente no oeste da África, nessa época, né? Então a gente estava na costa da África, e em Serra Leoa e Guiné ainda tinha epidemia de ebola que estava acontecendo naquele momento, final de 2015. E eu me lembro quando eu cheguei no aeroporto, estava super cansado, aí eu fui, me encostei na parede assim, opa, tem epidemia de ebola a 500 km daqui. Eu me afastei assim, nossa, até foi um flashback que eu tive nos primeiros momentos da pandemia de Covid, essa coisa de estar com medo de encostar nas coisas que eu tive quando eu cheguei lá. Mas graças a Deus Cabo Verde nunca teve nenhum caso nessa epidemia, apesar de geograficamente estar muito próximo, ela não chegou a ser afetada lá por essa epidemia local de ebola. Outra coisa interessante foi mergulhar num perfil de doenças totalmente diferentes, né? Quando eu cheguei lá em Cabo Verde, a gente atendeu cerca de 500 pessoas em uma semana. Nessas 500 pessoas, se não me engano, eu atendi acho que 2 a 3 obesos e 2 a 3 diabéticos. A grande maioria das pessoas não tem diabetes, não tem obesidade, em parte por conta de carência alimentar, né? E por outro lado, um número absurdo de pessoas hipertensas, né? A água é dessalinizada, né? Eles têm um problema crônico lá com hipertensão arterial. Então você vê pessoas, por exemplo, de 40, 50 anos que já tiveram AVC, que já infartaram, porque é muito difícil de lidar. E ali eu pude lidar com uma das limitações da medicina, né? A gente não consegue mudar a realidade de longo prazo, né? Eu pensei, nossa, a gente está trazendo aqui algumas medicações antihipertensivas que a gente trouxe, mas depois de 3 meses essas medicações vão acabar e as pessoas vão continuar tendo acesso a uma água que tem um teor muito alto de sódio e vão voltar a ter que lidar com a hipertensão. Então isso é uma coisa que a gente não vai conseguir resolver. Outra coisa que também me marcou bastante, cara, nunca vi tanta anemia falciforme na minha vida. Você via uma criança, anemia falciforme, chegava outra pálida também, anemia falciforme, muita gente, porque também é uma região que tem muito mais anemia falciforme. E uma das coisas que foi muito, vou dizer que foi bacana, mas foi marcante na minha vida, foi que eu pude detectar os primeiros casos de uma epidemia local. Quando a gente saiu lá em 2015, Recife estava polvilhado de Zika vírus, tinha Zika para tudo quanto é lado. E aí quando a gente chegou lá em Cabo Verde tinha esse voo semanal que vinha de Recife para lá. A médica que estava acompanhando a gente disse, olha, a gente está com a epidemia de eczema, eles estão se coçando, vermelho e uma febre baixa e tal. E aí eu olhei para ela, olhei para o meu cunhado e disse, será que isso não é Zika? Ela, como assim Zika? Eu disse, Zika, a gente está com a epidemia de uma virose parecida com a dengue e que vocês têm um voo semanal. É bem possível que você tenha isso. Ela, não estou sabendo disso não. E aí a gente voltou para o hotel, imprimiu algumas coisas que a gente tinha sobre a epidemia aqui do Brasil, algumas informações, né, passou para ela, como ela trabalhava no hospital. E aí depois de 2 semanas que eu voltei para o Brasil, aí eu vi pela internet que eles tinham notificado lá alguns milhares de casos de Zika vírus lá naquela região lá. E aí para mim foi uma experiência marcante ter dado aí os casos índices de uma doença que foi, pelo menos inicialmente não descoberta, né, mas alertada por nós, né? E não tem mérito nenhum nisso, afinal de contas, Zika vírus no Brasil estava pipocando. Aquilo era o dia a dia de qualquer UPA, qualquer posto de saúde, né? Então foi outra coisa marcante para mim, né? Mas o mais bacana é quando você bota os pés na sua cidade novamente. A minha esposa foi me buscar no aeroporto e aí eu fui tomar o café da manhã lá na pracinha de Casa Forte, lá onde eu morava um quarteirão da praça de Casa Forte lá na zona norte do Recife, né? E aí eu olhei aquela pracinha bonitinha lá, o café na mesa, salada, aquela mesa farta, e num momento ali eu refleti, nossa, quanta coisa a gente tem
e que nem sempre a gente dá valor. Mas sabe o que é mais curioso? É que essas experiências, apesar de serem muito marcantes, né? Não sei se você já teve alguma doença séria, isso também acontece quando você tem um trauma muito grande, aquilo marca você por um tempo, mas o passar do tempo vai deixando você anestesiado com isso, e aos poucos a gente volta ao nosso trilho e volta a viver nossa vida anestesiado nisso aí. Mas de qualquer forma, esse cara foi uma semana fantástica, e se você tiver algum dia a oportunidade de fazer algum trabalho voluntário, vá. Mas vá por você, né? É curioso que quando eu cheguei, né, muita gente chegava dizendo: nossa, que bonito o que você fez, vocês pegaram recursos próprios para poder fazer alguma coisa por outras pessoas. E eu sempre me sentia meio mal com isso, sempre me sentia meio charlatão. Sabe por quê? Porque não é bem por ajudar as pessoas que você vai para um país africano. Na verdade, talvez você vá por motivações muito mais egoístas, você vai muito mais por você mesmo. Claro que você pode até ajudar alguém, mas você vai porque você quer, você vai receber muito em troca, e isso não é conversa fiada. Você vai aprender uma cultura nova, é divertido, você vê algum lugar novo, você ganha experiências. A gente vive num país que ainda é um país que tem muita gente com necessidade muito grande, muito próximo a você. Então, se for meramente por ajudar, cara, eu digo sempre, você não precisa andar muito mais do que 2, 3 quilômetros para encontrar alguém que realmente precisa da tua ajuda, né? Então, tem essa experiência por ajudar sim, mas muito mais por você. Eu acho que é muito rico e é uma das coisas que eu fico muito feliz em olhar para trás e lembrar aí que a medicina me deu, tá? Então, conversa era isso aí. Se você gosta desse tipo de informação, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!